Tem novidades sobre o Vasco, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E essa história de que João Paulo Sampaio pode trocar a gerência de base do Palmeiras pelo Vasco da Gama, por enquanto não passa de uma grande especulação. Nas redes sociais tem muito torcedor do Palmeiras demonstrando preocupação com tal possibilidade. Vale a lembrança de que antes de a Leila Pereira deixar a presidência do Palmeiras em dezembro do ano que vem, isso está completamente descartado. Mas, se a Leila de fato assumir um cargo dentro do Vasco, acho natural que ela tente levar o gerente da base alviverde. A Leila Pereira confia demais no trabalho do João Paulo Sampaio, até por isso fez com que o João Paulo recusasse propostas para trabalhar em times profissionais grandes do futebol brasileiro, seguindo como gerente da base alviverde. Alguns movimentos recentes também corroboram com essa especulação. A Sportingbet, patrocinadora master do Palmeiras, acaba de se tornar patrocinadora master do Vasco. André Sica, responsável pelo departamento jurídico do Palmeiras há bastante tempo, representa a família Lamacchia nas tratativas com a SAF. O Marcos Lamacchia, enteado da Leila, é quem está comprando a SAF Cruz Maltina, mas com um aporte financeiro do pai dele, o Zé Roberto Lamacchia, marido de Leila Pereira e também dono da Crefisa. Diante desses cenários, repito, não passa de uma especulação, mas eu não descartaria que, se a Leila fosse para o Vasco, tentasse a contratação do cara que revolucionou a base do Palmeiras. João Paulo Sampaio foi responsável, por exemplo, pelas vendas que já ultrapassaram 2 bilhões de reais nos últimos 10 anos de atletas formados na base alviverde. Só para completar, registrar que o Vasco recebeu nos últimos dias a devolução de Guilherme Estrela, meia que estava no CRB. O jogador não faz parte dos planos do Vasco e deve ser emprestado assim que pintar outra oportunidade. Grande Vascão, quais as novas? Deixa eu começar falando sobre o João Paulo Sampaio. Começou um rumor nas redes sociais de que o João Paulo Sampaio pode trocar o Palmeiras pelo Vasco, né? Por enquanto é só uma grande especulação. Isso só aconteceria se a Leila de fato trocasse o Palmeiras pelo Vasco a partir de 2028. A gente tá falando de algo distante, de algo para bem depois, né? Mas, cara, eu não acho uma grande maluquice que a Leila pelo menos tente, tá? Acho natural que a Leila se mude para o Vasco depois de deixar a presidência do Palmeiras, é o natural. E a Leila vai tentar levar para o Vasco as pessoas da confiança dela. E o João Paulo Sampaio é uma das pessoas da confiança da presidente, tá? Só faltava não, depois de tudo que o João Paulo Sampaio conseguiu para o Palmeiras, foram cerca de 2 bilhões de receita com vendas de atletas nos últimos 10 anos, tá bom? Por que o Flamengo e o BAP estão com tanta inveja do Vasco? O Adi, a pergunta é boa, né? O Vasco foi o único que se posicionou de forma absolutamente contrária à à venda da SAF do Vasco para a Crefisa, para o Marcos Lamacchia, para o Zé Roberto Lamacchia, enfim, alegando conflito de interesses da questão da lei, aquela história que vocês já sabem, né? E aí uma curiosidade, o Vasco, ainda que sem ter o objetivo final disso, pode ter impedido o Almada de ir para o Flamengo, né? É que o River Plate vai precisar de se livrar de um jogador para poder contratar o Almada. As inscrições no Campeonato Argentino terminaram na última sexta-feira. E o Colídio é alvo do Vasco, existem tratativas entre as partes. Primeiro superchat da noite. Boa noite, Nicola. Novidade sobre o Vasco, vamos lá. O Sousa vai ser anunciado nas próximas horas. Primeiro reforço, o Racing recebe 6 milhões de dólares livres de impostos. Na negociação, o Vasco ainda vai arcar com comissões e impostos, ou seja, vai custar mais ou menos 6 milhões de dólares, tá? Peraí. E aí agora, as tratativas com o Colídio. O Colídio já aceitou a proposta do Vasco, tá? Tá tudo certo entre Vasco e atleta. Agora os caras estão tentando se acertar com o River Plate. A grande dificuldade é a forma de pagamento. O valor até está meio equacionado, tá? Os caras estão tentando chegar a um denominador comum em relação ao prazo de pagamento. Se houver acordo, beleza. Existe uma intenção do Admar de embarcar para a Espanha para tentar desenrolar a tratativa com o Betis, pelo De Ossa. Vamos ver se essa história também avança ou não. Enfim,
é o Vasco se mexendo, tentando melhorar. O Flávio Dias, do Atenção Vascaínos, afirmou que existe um atacante próximo de ser contratado, eu não sei o nome, e o FD também não tinha esse nome, e há também uma busca já antiga por um zagueiro. Essa contratação do zagueiro está bem complicada, tá? Os primeiros nomes todos pensados não foram possíveis de serem contratados. O Rogério Amaral está falando sobre o Vasco, o Jefferson Matos também, o Alexandre Pereira, Nicola, existe alguma conversa sobre a Leila? Largar o Palmeiras para ir para o Vasco? Não, essa chance não existe, cara. Tem a menor chance disso acontecer, né? A Leila, depois de deixar a presidência do Palmeiras, aí sim, eu imagino que vá para o Vasco, mas nem isso foi ratificado, nem isso foi confirmado. É uma tendência, tá bom? O José Lopes, mais um vascaíno, muito vascaíno na live, que legal. Daqui a pouco eu explico com detalhes a história do João Paulo Sampaio, tá? Só para vocês entenderem direitinho. Não pode estar trocando. Francisco Fernandes, só que a pergunta maluca, mano. Everton Matheus, Nicola, Quinteiro não vem mais pro Galo. Silmar Lima, Nicola, você acredita nessas pesquisas de torcida? Só para refrescar a memória de vocês, o Datafolha divulgou nos últimos dias uma nova pesquisa com o Flamengo em primeiro com 22%, o Corinthians em segundo com 14%, o Palmeiras em terceiro com 7%, o São Paulo em quarto com 6%, o Cruzeiro em quinto lugar, o Vasco em sexto. Eu não acredito em pesquisa não, tá? Eu acho que se as pesquisas para presidente, para governador já são um fiasco, imagina a pesquisa de time de futebol, menor condição, tá bom? Não sei nem porque eu divulgo, enfim. O Nutri Figueiredo, boa noite, Nicola, o que esperar desse Vasco, que já está contratando com a ajuda do futuro dono? E eu acho que o Vasco muda de patamar com o novo dono. É assim, é um processo lento e gradual, tá? A menos que você tenha um projeto absolutamente irresponsável como o do Textor e gaste como se não houvesse amanhã, e aí você consegue fazer com que o Botafogo, no primeiro ano, já seja super competitivo e quase ganhe o Brasileiro, no segundo ano ganhe o Brasileiro e Libertadores. Isso, para mim, não é a regra, é uma exceção, é de alguém que está fora da realidade. Mas eu acho que o Vasco vai melhorando gradativamente, né, vai brigar por título de Copas a partir do ano que vem, e há 2, 3, 4 anos, se o projeto der super certo, aí sim pode se estabelecer como um candidato à disputa por título nacional do Campeonato Brasileiro, tá bom? O José Lopes, o Vasco ficar de fora dos 5 maiores torcidas é brincadeira, só ver a quantidade de torcedores vascaínos por aqui. Também é mais um dos motivos que me fazem imaginar que essa pesquisa está por fora, tá bom? Nicola, o Vasco, mesmo na lama, desde 2020, ainda dá muita mídia. Ninguém entende. Humberto, eu acho não, a torcida do Vasco é uma das mais engajadas do Brasil. Cara, o dia que vocês tiverem um time que brigue por títulos, cara, vai ser um negócio forte, cara, porque o torcedor do Vasco é muito, muito engajado, é um negócio muito louco. A partir da minuta de intenções assinada e aprovada, o Lamáquia pode aportar recursos no clube similar, como é que ficariam os aportes. E ele fez um empréstimo, né? Assim como no ano passado a Crefisa já havia feito um empréstimo. Esses empréstimos devem ter percentuais de ação, né? Eu sei que no ano passado, de 80 milhões, você tinha um prazo para devolver o dinheiro, se você não devolvesse, a Crefisa ficava com um percentual, tá? E era a Crefisa, tá? Agora há pouco o Vascaíno ficou bravo comigo, falando que não é a Crefisa, enfim, mas tá bom, faz parte. O River Plate para o Rosário Central, hoje o Colídio saiu bastante criticado pela torcida. Será que ele já está com a cabeça no Vasco? O Bruno, ele já aceitou a proposta do Vasco, tá? A proposta do Vasco ao Colídio, mas assim como tinha acontecido com o Sousa, né? O Vasco consegue fechar com os argentinos, com os jogadores até com alguma facilidade. O Sousa vai ganhar 3 vezes mais no Vasco do que ganha no Racing. O grande ponto é fechar com os argentinos, né, que sempre pedem uma compensação, mas aí que tá, para inscrever o Almada, o River Plate vai precisar vender ou emprestar um jogador, tá? Porque a janela de inscrições lá na Argentina fechou nessa sexta, e a única possibilidade de você registrar alguém até 2 de setembro é se você negociar outro. Então o Colídio pode entrar nesse meio do caminho, tá bom? Vocês chegaram a ver uma pesquisa que o Datafolha divulgou nas últimas horas? A pesquisa aponta o Flamengo com 22% da torcida, a maior torcida do Brasil, o Corinthians com 14%, mas número maior do que São Paulo e Palmeiras somados, né? O Palmeiras é o terceiro colocado com 7% e o São Paulo o quarto com 6%, a soma dá 13%. O Vasco não é mais o quinto, segundo a Datafolha, e sim o Cruzeiro com 3%, o Vasco aparece com 3%, mas no sexto lugar. Enfim, eu não sei se eu acredito muito em pesquisa, vocês acreditam? Vocês dão moral para essa história? O que vocês acham disso, cara? Confesso que eu tenho muita dúvida, meu.
Não sei até que ponto dá para levar essa história a sério. Sterling foi preso, Nicola, pesquisei aqui. Boa, Rafa, não lembrava dessa história. Depois eu também vou dar uma pesquisada. José Brando Santos. O que ele escreve? Os rivais estão começando a ficar preocupados com o Vasco. Eu tenho certeza que sim, se não deveriam. O Luiz Carvalho, que é o empresário do Joaquim, está garantindo que não há proposta de clube brasileiro, tá? Aí eu falei, mas especularam o Vasco aqui, o Vasco tentou, não fez oferta não. Aí eu falei da Rússia, ofereceram quanto? Quarta ou quinta teremos reunião, mas a pedida foi de 7 milhões de dólares. Então estamos falando do Joaquim, zagueiro que atua lá no México, obrigado. Se você leu em algum lugar que o Joaquim pode virar reforço do Vasco, o Luiz Carvalho, que é o representante dele, está garantindo que o Vasco não fez proposta, tá bom? A pesquisa tende a oferecer quem paga mais, escreve o cara de óculos. O PRW está dizendo que é um absurdo, nunca o Vasco em quinto. Severino Costa, esse Datafolha está mais errado do que quando eu estudava na minha escola. Nunca que o Palmeiras tem mais torcida do que o São Paulo, nem aqui nem na China. Sterling, ex-atacante da Inglaterra, é preso acusado de bater carro sob efeito de drogas. O Vasco tem negociações avançadas com um atacante de peso, nome e prestígio. Pelo menos foi isso que contou Flávio Dias, setorista do Vasco e dono do canal Atenção Vascaínos. O nome tem sido mantido em sigilo, até para não criar expectativa e mais do que isso, gerar visibilidade em adversários. A ideia é evitar leilão. O Vasco tem tratativas em uma série de posições e essa função do 9 é uma das maiores necessidades, até porque o Spinelli e o Brenner estão longe de resolver o problema cruzmaltino. Só para completar o noticiário do Vasco, contar que a busca por zagueiro segue emperrada, há muita dificuldade em relação aos nomes pretendidos pelo Vasco. Se a coisa não andou em relação a zagueiro e ainda não há definição em relação a centroavante, o Sousa dá para dizer que será atleta do Vasco. A operação vai custar somente ao Racing 6 milhões de dólares livres de impostos. O time argentino vai ter direito a 30 milhões e 400 mil reais. Essa operação, com todas as taxas e também comissão, vai ultrapassar os 8 milhões de dólares ao Vasco da Gama. Sousa assinará contrato com o Vasco até dezembro de 2029. O Admilson Rodrigues está dizendo que o Vasco está ficando muito bom. Cara, o Sousa é muito bom jogador. O Sousa é excelente. Foi pretendido por Vasco, por Flamengo, por Palmeiras e por Cruzeiro. Eu gosto demais, tá? O Colídio eu acho bom atacante. Bom atacante. É melhor do que todos os atacantes que o Vasco tem. Não é do nível do Sousa, para mim o Sousa está acima, mas é bem interessante. O De Ossa, antes de se mudar para o Betis, teve negociação com o Palmeiras, e o Monterrey até topou a proposta do Palmeiras. Quem não quis foi o De Ossa, que preferiu jogar no exterior, tá bom? O Rogério Milcom. Nicola, sou de Teresina, Piauí, gostaria de saber se o Felipe Coutinho ainda vai jogar ou se aposentou. Rogério, eu tô para dizer para você que nem ele decidiu ainda, tá? Ele não se aposentou porque não se anunciou. O Felipe Coutinho decidiu parar de jogar, mas já faz um tempinho que ele rescindiu o contrato com o Vasco. Existiram algumas especulações, alguns interesses, especialmente do futebol dos Estados Unidos, mas a verdade é que o Coutinho havia preparado toda a seu pós-carreira, ou esse momento da carreira, para ficar no Rio, né? Então ele abriu não é uma ONG, né? Mas abriu o Instituto Felipe Coutinho, ele abriu um shopping, ele fez tudo no Rio de Janeiro para continuar no Vasco, né? E até que ele tomou essa decisão de pedir a rescisão do contrato. O Giovanni Freitas pedindo para falar sobre o pacotão no Vasco. Sobre o Colídio, já há um acordo fechado entre Vasco e River, e o River precisa vender ou emprestar o Colídio para o Vasco para que abra-se uma vaga para o Thiago Almada. Olha que coisa louca. O BAP cansou de dizer, e era o único a se declarar publicamente contrário à compra da Crefisa em relação à SAF do Vasco. Foi o presidente que se manifestou dizendo que havia um conflito de interesses, que não era legal, que não era bacana. Pois bem, o tempo passou e antes mesmo de a Crefisa adquirir através do Lamáquia a SAF de forma oficial, o Marcos Lamáquia já tem colocado dinheiro, 40 milhões de reais para o fluxo de caixa, mais 100 milhões de reais para reforços. E é graças a essa grana que o Vasco está comprando o Colídio. Ele chega por empréstimo com obrigação de compra, uma operação de mais ou menos 5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. A janela de transferências na Argentina fechou nessa sexta-feira às 14h. E aqui vem um pulo do gato. Na Argentina, na teoria, você não pode mais contratar atletas. Mas abriram uma brecha, dizendo que se você vender ou emprestar algum atleta,
você passa a ter a alternativa de repor esse jogador até 2 de setembro. Então o River deve confirmar nas próximas horas a transferência do Colídio para o Vasco, e essa brecha, essa vaga, vai ser ocupada pelo Almada, que nesse domingo, segundo a imprensa argentina, ESPN de lá, o Sebastián Sur, todo mundo que cobre o River Plate, cravando que o Almada disse sim à proposta do River Plate, tá bom? Giovanni Silva pedindo notícias sobre o Vasco. Quem mais que a gente pode falar sobre o Cruz Maltino? Cara, e assim, ó, eu não sei se vocês concordam, mas eu achei o time do Vasco, sob o comando do Pedro Emanuel, mais organizado. Especialmente defensivamente, né? Fazia tempo que o Vasco não ficava 2 partidas sem tomar gol, e isso aconteceu, né? Acho que isso é muito reflexo de alguém que parece entender bem como arrumar um sistema defensivo. Hoje o Vasco me parece ser mais seguro defensivamente. E se isso vai se confirmar no passar do tempo, só o tempo vai dizer, mas eu achei uma boa impressão deixada logo de cara, tá bom? E aí, só para completar, para quem está chegando agora, contei para vocês que o Sousa nem atuou pelo Racing nesse sábado, a pedido do Vasco. A negociação com o Racing está fechada. Com o River Plate, nesse domingo chegaram a especular que, embora o Colídio já tenha aceitado, o Vasco ainda estava acertando os últimos detalhes com o River Plate, e o Admar Lopes ainda tem uma viagem para a Espanha para tentar sacramentar a ida do De Ossa para o Cruz Maltino.